Boa tarde, pessoal, ou bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Mas, seguinte, esse é o vídeo 3, então, sobre leitura de projeto estrutural. Eu espero que agora dê certo esse vídeo. É a terceira vez que eu estou gravando para vocês. Terceira não, quarta. E toda hora aparece um probleminha. Então, vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Então, o primeiro vídeo, a gente falou lá sobre ponto de vista, então como que o projetista da estrutura enxerga um projeto. A segunda parte do vídeo, segundo vídeo, na real, a gente comentou um pouquinho sobre elementos necessários no projeto estrutural. Então, o que é relevante ao apresentar num projeto estrutural? Quais são os elementos mínimos que eu preciso apresentar? Tem mais coisa? Poxa, tem muito mais coisa que eu preciso apresentar além do que está na aula 2, tá? Mas aquilo é o mínimo necessário para entender, para conceber, para que uma estrutura seja minimamente execuível. Perfeito? Agora a gente vai falar o seguinte, sobre pilares, tá? Sobre pilares, vai acontecer o seguinte. Vamos pensar o seguinte, da seguinte forma. Agora tem até régua, tá muito chique agora nesse negócio. Então, por exemplo, a gente está estudando um pavimento qualquer, tá? E esse pavimento, por exemplo, é esse daqui. Nossa, esse aqui tá muito legal. E esse pavimento, não sei. Por exemplo, esse daqui é o primeiro pavimento. Mas aqui vai continuar igual. Primeiro pavimento. E aqui embaixo vai estar o pavimento térreo, por exemplo. Tá? Opa. Então aqui vai estar o térreo. Primeiro pavimento, que é o pavimento que a gente está analisando na estrutura agora no momento. Tá? Por que é o térreo? Por que é o primeiro, professor? Não, porque a gente escolheu analisar o térreo agora. Tá? Depois a gente pode mudar. Então tá, agora eu não quero mais a régua. Tá aqui a cobertura, por exemplo. Deixa eu ver. Então aqui está a cobertura. Opa, cobertura, cobertura. Perfeito. Pessoal, o que acontece? A gente já comentou isso uma vez, que quem está projetando a estrutura, olha a estrutura aqui debaixo, tá? Lembra lá da diferença do projetista, do arquiteto e o ponto de vista em relação a tudo isso. Tá, e por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, agora a gente vai falar sobre pilares, tá? E os pilares, eles têm 3 condições básicas que podem acontecer num projeto, tá? Primeira condição básica do pilar é o seguinte: eu posso ter um pilar que ele vem até um pavimento, é para ser reto, tá? Chega no pavimento e ele continua lá para cima. Então, se esse é o pavimento que a gente está analisando, o pilar chega até esse pavimento e ele segue desse pavimento, ele não para nele. Tá? Esse é o primeiro caso que pode acontecer. Perfeito. Tá? Estou representando o pilar aqui por uma linha, mas é claro, tem uma seção, pode ser circular, quadrado, seja lá a seção que você quiser considerar para ele. Uma outra condição que eu posso ter para o pilar é essa daqui, ó. Ele vem de baixo, chega no pavimento que eu estou analisando, que eu estou estudando, e ele para naquele pavimento. Ou seja, ele não continua. Por que acontece isso? Pessoal, por um caso muito simples, tá? Por exemplo, aqui pode ser que seja uma área pouco utilizada ou esse pilar esteja embutido dentro de uma parede. Mas aqui em cima, exatamente nessa região, por exemplo, pode ficar o quarto, tá? Você não vai colocar um pilar lá no meio do quarto, então você para com ele, tá? E daí, qual é a outra condição? Pessoal, uma outra condição possível é essa daqui. Eu não ter o pilar dos pavimentos de baixo e ele está daqui para cima, tá? Ou seja, eu tenho um pilar que continua, chega no pavimento e continua. Eu tenho um pilar que chega no pavimento e simplesmente para, não segue. Ou eu tenho um pilar que nasce nesse pavimento e vai lá para cima. Legal. Então eu tenho essas 3 condições. As 3 são boas? Não. A primeira condição é o excepcional, tá? É o muito bom mesmo. Eu consegui pegar um pilar, trazer ele lá de baixo até o pavimento de cima. Essa condição aqui é uma condição que ainda é boa sim, tá? Não tem tanto problema. Eu paro com ele aqui, não gera maiores problemas. Agora, isso daqui é algo muito ruim, tá? Fazer com que um pilar pare, nasça no pavimento
gera nesse pavimento um negócio chamado viga de transição. E isso é algo que você deve evitar, tá bom? Vigas de transição normalmente, tá? Não são em todos os casos, mas elas são originárias de uma má concepção arquitetônica. Tá? A partir do momento que você faz uma concepção arquitetônica que você não pensa como será o funcionamento da estrutura, você vai acabar caindo em vigas de transição. A gente vai falar sobre esses elementos com mais cuidado lá na frente, tá? Mas o ideal é fazer um projeto que eu não precise desse tipo de elemento. Tá, vamos dar nome aos bois. Primeiro, esse daqui é um pilar, então, que segue. Esse daqui é um pilar que chega nesse pavimento e para, ou seja, é um pilar que morre. E esse daqui é um pilar que a gente chama de pilar que nasce. Lá na aula 1 eu mostrei para vocês um exemplinho disso. Vamos ver se eu consigo pegar aqui para vocês de novo. Sketchfab, vou vir aqui. Cadê? Aqui. Murilo JMS. Aqui, ó. Aqui eu consigo mostrar para vocês a diferença dos três pilares, certo? Primeiro pilar aqui. Esse daqui, ó, é um exemplo do pilar que continua. Então ele chega nesse pavimento e continua lá para cima. Esses pilares aqui, ó, todos eles, mas vamos olhar esse daqui, ó, principalmente. É o pilar que vem do pavimento de baixo, chega no primeiro pavimento e não continua. Provavelmente aqui tem uma janela, uma esquadria, alguma coisa assim. E aqui do ladinho tem um pilar que, olha, daqui para baixo não tem nada. Ele está daqui para cima, tá? Esse é um pilar que nasce numa viga de transição. Ele nasce nesse pavimento. Perfeito? Então essa é a diferença da concepção dos três pilares. Legal. Olhando essa concepção e essa diferença de entendimento dos pilares num corte ou num projeto 3D é muito tranquilo. Só que agora, se eu for numa planta em 2D, como que vai ficar isso daí? Tá? Eu preciso trazer representações diferentes para isso. Uma pergunta. Pessoal, se o ponto de vista do quem está projetando a estrutura é debaixo da estrutura, lembra lá que nesse caso a gente está estudando o primeiro pavimento. É esse o nosso pavimento de foco, certo? Então é a estrutura que vai suportar esse pavimento. Se eu tenho esse entendimento, qual dos três pilares vão ser pontilhados? Vai ser pontilhada a representação dele numa planta baixa. Dá um pause no vídeo, pensa um pouquinho para entender isso, tá? Por que um tem que ser pontilhado e o outro não? Relembra o ponto de vista, que isso vai ficar claro. Beleza? Deram o pause? Tá. Agora a resposta. Pessoal, se eu estou olhando de baixo para cima, o único pilar que eu não estou vendo nesse pavimento e, portanto, será uma projeção, é o pilar que nasce. Perfeito? Então, nesse caso, esse pilar vai ser representado dessa forma aqui. Eu vou escolher amarelo porque, não sei, é porque eu quis. Pessoal, então a representação dele vai ser pontilhada. Por quê? Porque debaixo eu não vou estar vendo ele. E a gente viu em representações que tudo que eu não vejo, tudo que é uma projeção, ela deve ser pontilhada. Então isso daqui em planta baixa é um pilar que nasce. Beleza? E o pilar que segue e o pilar que morre? Bom, aí vai da criatividade de vocês. Só quero dar umas dicas. Para o pilar que segue, por exemplo, faz um contorno. Para o pilar que morre, também faz um contorno. E você pode mudar a representação deles a partir da hachura. Uma dica muito importante é o seguinte, pessoal. Quando vocês forem achurar um pilar que segue ou que morre, não simplesmente mudem a cor. Tá? Não, por exemplo, não faça um achurado em azul e outro achurado em verde. Por quê? A hora que vocês plotarem esse projeto, normalmente a plotagem do projeto é em preto e branco. Se você plota um azul e um vermelho, ou um azul e um verde, por exemplo, em preto e branco, eles vão sair iguais.
Minha dica é, escolhe um dos dois e um deles você faz uma achura bem escura. Por exemplo, preto. Tá? Então achura ele com uma cor bem escura. Então tá aqui, eu peguei o meu pilar que morre e representei ele em planta baixa com uma achura bem escura. E no que segue? Bom, no que segue eu posso colocar uma outra cor, uma cor clarinha. Porque na hora que eu plotar isso daqui em preto e branco, a achura do qual está bem escuro vai sair bem preto e isso daqui vai sair no cinzinha bem claro, tá? Ou já para não ter problema, já faz assim. Esse daqui preto escuro, esse daqui cinza claro. O cara que vai executar a obra, a pessoa que vai executar a obra, vai saber a achura que você fez? Vai saber o que significa cada uma das achuras? Não, provavelmente não. A não ser que seja alguém que você conheça, trabalhe com ele há anos, tudo bem. Mas a princípio não. O que você faz? Você faz uma achura, uma legenda para isso, perfeito? Então tá aqui uma convenção de achuras para os seus pilares. Por exemplo, eu escolhi no meu projeto que tudo que for inteiro preto morre. Tudo que for achurado clarinho continua. E tudo que tiver esses quadradinhos aqui nasce. Olhem aqui. Aqui tem todos os exemplos. P7 e P10 eles estão desse pavimento para baixo. Então são pilares que morrem. P302, P303 são pilares que estão pontilhadinhos e estão com aquela achura diferente, tá? Então são pilares que nascem no pavimento de baixo, eles não existem. E os que estão em achura verde são os pilares que vêm lá de baixo e continuam até lá em cima. Perfeito? Então é essa a ideia. Uma outra coisa que eu posso ter, pessoal, por exemplo, também é uma combinação, tá? Eu posso ter um pilar que uma parte dele morre e outra parte continua. Como assim? Pensa, por exemplo, num edifício, um prédio muito alto, tá? Lá embaixo, eu preciso de um pilar, digamos, de 2 metros por 2 metros. Lá em cima, lá na cobertura, eu não preciso mais desse pilar de 2 metros por 2 metros. Ele pode ser bem menor. Então, o que eu faço? Eu vou diminuindo ele à medida que eu vou subir no meu prédio. Olhem esse pilar. Lá embaixo, ele tem toda essa seção. Por quê? Porque isso daqui é um verde clarinho, e esse daqui é o escuro. Então, tudo isso daqui está lá embaixo, tanto que segue quanto que morre. Só que para cima, ao subir esse pavimento, somente a região em verde é que vai subir. A em preta para. Então, esse pilar tem 24 de largura lá embaixo e sobe só com 14. Ó, o corte A passa aqui olhando para ele, vamos ver? Opa, tá aqui. Esse pilar é largo do pavimento para baixo e lá para cima esse pilar passa a ser bem fininho. Perfeito? Bem fininho não, mas ele é mais fino do que no pavimento de baixo. Perfeito? Então eu posso ter achuras de pilares que simplesmente continuam, simplesmente morrem, simplesmente nascem, ou uma combinação de 2 ou uma combinação de 3 achuras, tá? Isso é válido sim. Perfeito? Uma coisa interessante é, se o pilar é o P14, ele vai continuar sendo o P14. Não vai mudar o nome dele. Já que a gente falou disso, de P14, não sei o quê, vamos ver como que funciona isso daí. Tá? Isso aí o quê? Essa numeração, essas informações dos pilares. Informações que tenho nos pilares. Bom, então vocês já repararam que, por exemplo, eu vou ter o pilar aqui do lado do pilar. Por exemplo, vou pegar o pilar 1 aqui para a gente começar a brincadeira. Tá aqui, pilar 1, 14 por 49. Então tá lá, P1, 14 por 49. O que significam esses valores? Bom, P é uma sigla para pilar, isso aqui é meio claro. 1 é a numeração do pilar, ou a identificação dele. Numeração, numeração. Eu não posso falar e escrever ao mesmo tempo, só que me perco. Numeração ou também a identificação dele. O que mais? Identificação.
Além disso, eu tenho as dimensões também desse pilar. Esse é um pilar de 14 por 49. Essas medidas são em centímetros, tá? 49 está relacionado com a dimensão vertical do pilar, ou a dimensão no eixo Y. Como assim no eixo Y? Lembra lá que, por exemplo, a gente sempre referenciava as nossas estruturas, as nossas análises lá em plano cartesiano no ensino médio, que tudo que está nessa direção, na direção vertical, era Y. Tudo que está na direção horizontal era X. Então, se essa é a dimensão no eixo Y, é a dimensão desse formato. Então, na verdade, é essa dimensão aqui, que é o P49, tá? É o pilar, a dimensão de 49. E a de 14? Bom, se lá é a dimensão no eixo Y, aqui, claro, que é a dimensão no eixo X. Dimensão no eixo X. Perfeito? Então, aqui, esse teu pilarzinho teria uma dimensão de 14. Vamos ver se bate? Então, ali, ó. Esse daqui é o pilar número 1. Ele tem uma dimensão de 14 por 49. Olha, 14 na direção X e aqui na Y. 35 mais 14. 35 mais 14, 49. Exatamente como a gente viu aqui. Olha o P3 e o P4. Tem um erro nesse projeto, tá? Se vocês pegarem o P3 está com a dimensão errada. Ele deveria ser 30 por 14 e não 14 por 30, tá? Porque a primeira dimensão é a dimensão nesse sentido. Então, nesse sentido, ele tem 30. A outra dimensão é na vertical, que seria 14. Então, a dimensão está correta no P4, mas ela está equivocada no P3. Beleza? Então, cuidado que tem esse errinho aqui no projeto. Tá, então a gente já viu a numeração, a dimensão, como representar. Ah, professor, eu tenho um pilar redondo, como que eu faço? Se você tem um pilar redondo, o correto é você indicar ele a partir do diâmetro dele, tá? Então tá aqui, você vai colocar P1 também, segue a numeração dele, e você vai colocar esse símbolozinho. Por que esse símbolo? Esse símbolo está relacionado com o diâmetro do teu pilar. Nunca indiquem o valor do raio. Então, por exemplo, um diâmetro de 80 centímetros. Se você indicar que o teu pilar tem um raio de 40, um raio de 80, o construtor pode acabar se confundindo e construir o pilar com o diâmetro de 40 ou o diâmetro de 80. Então ele vai ficar com a dimensão metade do que ele realmente deveria ser, certo? Então pilares circulares sempre indiquem o diâmetro, por favor. Certo? Então a gente viu a diferença de pilares que nascem, que morrem e que seguem. A gente viu como fazer a nomenclatura desses pilares. E por fim, a gente vai entrar aqui agora e vai falar um pouquinho sobre como identificar, como numerar. Identificação. Como funciona essa identificação? Da seguinte forma. Vou fazer um projeto estrutural aqui, bem simples, só para a gente estudar ele. Vou pegar aqui, por exemplo, vou fazer um monte de pilarzinhos bem simples. Aqui tem 1, 2, 3. Pessoal, como que vai funcionar? Pensa, por exemplo, que isso daqui é uma planta que tem diversos pilares, dispostos de forma aleatória. Não é uma planta real, só para a gente estudar o caso. Como que a gente identifica os pilares? Primeiro, a identificação sempre vai acontecer no pavimento mais inferior. Então, se meu prédio tem 3 subsolos, eu começo a numerar ele lá no terceiro subsolo. E uma vez dado o número, o nome para o pilar, eu não mudo mais. Ele é o mesmo nome do começo até o final. A identificação funciona da seguinte forma. Pessoal, eu vou começar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ou seja, primeiro eu vou procurar o pilar que está mais com a linha dele mais para cima. Então eu vou fazendo linhas e vou procurando o pilar que está mais para cima. Opa, esse daqui. Se esse daqui é o pilar que está mais para cima, eu vou chamar ele de P1. Não tenho mais nenhum pilar alinhado com ele. Agora eu desço. Opa, aqui eu tenho 3 pilares alinhados.
começo pela esquerda e vou para a direita. Se esse é o P1, P2, P3, P4. Acabou, não tenho mais? Desce uma linha. Começa lá da esquerda, P5, P6, P7 e não tenho mais para a direita também. Continuo descendo, P8 e P9. Perfeito? Pessoal, é isso. Então, o entendimento de como representar o pilar... Opa, não sabia que ele movia. Essa ideia de você representar os pilares com comportamentos diferentes em planta, isso é muito relevante. Isso vai ser bem útil para a gente na representação de planta baixa. Como numerar e identificar as dimensões e como numerar eles da forma correta. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, podem comentar aí embaixo ou me mandar e-mail. Fiquem extremamente à vontade para isso. Abraço e até a próxima aula que vamos falar sobre vigas.